Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando, até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele à tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O capítulo de Gênesis 8 nos traz uma importante reflexão que revela algo poderoso. Enquanto Noé esperava dentro da arca, Deus já estava preparando um novo começo, e talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. Gênesis 8 começa com uma frase silenciosa, mas poderosa. Então, Deus lembrou-se de Noé. Isso não significa que Deus havia esquecido, mas revela algo essencial sobre o caráter divino. Quando tudo parece parado, quando o cenário ainda é de caos e águas profundas, Deus continua agindo mesmo que não possamos ver. O dilúvio já havia acontecido, o juízo passou, mas Noé ainda estava dentro da arca. E aqui está uma verdade espiritual profunda. Muitas vezes pensamos que o milagre é sobreviver à tempestade, mas o verdadeiro desafio é permanecer fiel depois dela, no tempo do silêncio. A arca não era apenas proteção, era também um lugar de espera. Noé não abriu a porta quando quis. Ele não decidiu o momento de sair. Ele esperou a direção de Deus. Isso nos confronta, porque vivemos tentando acelerar processos que Deus ainda está amadurecendo. Há fases na vida em que as águas já começaram a baixar, mas o chão ainda não apareceu.
Deus já iniciou a restauração, porém ainda não chegou o tempo de avançar. E nesse intervalo, nasce a fé verdadeira. Confiar não apenas no livramento, mas no tempo de Deus. Quando finalmente sai da arca, a primeira atitude de Noé não é construir uma casa, nem recuperar o que perdeu, ele constrói um altar. Isso revela um coração transformado. Quem entende a graça não corre primeiro para recomeçar a vida, corre para agradecer. E então, Deus estabelece uma promessa: enquanto a terra existir, haverá sementes e colheitas, frio e calor, dia e noite. É como se Deus dissesse: o caos não terá a última palavra. A fidelidade divina sustenta o mundo mesmo quando a humanidade falha. Muitas pessoas hoje estão vivendo momentos de arca, protegidas, mas cansadas, salvas, mas esperando respostas. Gênesis 8 ensina que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Deus trabalha nas profundezas antes de revelar novos começos. Às vezes, Deus permite que antigas estruturas sejam levadas pelas águas para que uma vida nova possa nascer sobre fundamentos diferentes. O recomeço de Deus nunca é apenas externo, ele começa dentro do coração. Deus não apenas nos livra da tempestade, ele nos ensina a viver depois dela. Quem aprende a esperar em Deus sai da arca mais maduro do que entrou. E a maior lição de Gênesis 8 é esta: quando Deus fecha um ciclo, ele já está preparando uma nova estação, e a fidelidade dele é mais constante do que qualquer tempestade da nossa vida. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.